Alguma vez você já sentiu que sua vida é como um barco sem leme, que trabalha dia e noite, mas, no fim do mês, não entende por que o dinheiro simplesmente desaparece? Que por mais que se esforce, sempre há algo que quebra, sempre há uma conta esquecida, sempre há um novo problema esperando por você na esquina? Muitas pessoas vivem assim durante anos, até mesmo décadas, acreditando que o problema é não ganharem dinheiro suficiente. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro problema não está no quanto você ganha, e sim em como você organiza a sua vida? O que vou compartilhar com você hoje não é uma fórmula mágica, nem um segredo guardado por milionários. É algo muito mais profundo e transformador. São 10 práticas que têm o poder de organizar o seu interior para que o seu exterior também se organize. Porque, quando sua mente encontra clareza, quando suas emoções deixam de sabotar você, quando seus dias deixam de ser um caos, então o dinheiro começa a obedecer você, em vez de fugir das suas mãos. A história que você está prestes a ouvir mudou a vida de alguém que estava exatamente onde você talvez esteja agora. E ela também pode mudar a sua. Então fique até o final, porque cada minuto deste vídeo tem o potencial de transformar sua relação com o dinheiro, consigo mesmo e com o seu futuro. Havia uma mulher que todas as manhãs abria os olhos com um nó no estômago. Antes mesmo de se levantar, já estava pensando em tudo o que precisava fazer, em tudo o que não tinha feito no dia anterior e nas contas que se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Ela trabalhava duro, disso não havia dúvida, mas o dinheiro escapava entre seus dedos como areia. No fim do mês, sempre faltava alguma coisa e, mesmo quando tentava economizar, sempre surgia um imprevisto que devorava qualquer esforço. Se isso ressoa com você, se sente que esta história poderia ser a sua, deixe-me pedir um favor. Inscreva-se neste canal e ative o sininho. Aqui compartilhamos conteúdos que transformam vidas de verdade, não apenas informação vazia. Cada vídeo é criado para ajudar você a ser a melhor versão de si mesmo, recuperar o controle e viver com propósito. Você não vai se arrepender. Voltando à nossa história. Essa mulher vivia em um estado constante de emergência. Nunca havia tempo para nada. Ela estava sempre correndo, sempre chegando atrasada, sempre pedindo desculpas. Sua casa refletia o caos da sua mente. Roupas sem dobrar, louça na pia, papéis por todos os lados. E o pior de tudo era que ela havia se tornado alguém que já não reconhecia. Sentia-se cansada, frustrada e, no fundo do coração, carregava uma culpa pesada. Sentia que havia falhado, que não era suficiente, que nunca seria. Mas um dia algo mudou. Não foi um milagre externo. Ela não ganhou na loteria, nem recebeu uma herança. Foi algo muito mais silencioso e poderoso. Naquele dia, enquanto olhava seu reflexo no espelho, depois de uma noite mal dormida, fez a si mesma uma pergunta que mudaria tudo. E se o problema não fosse o dinheiro, mas eu? Foi um momento desconfortável, até doloroso, mas necessário. Porque, pela primeira vez em muito tempo, ela deixou de culpar as circunstâncias e decidiu olhar para si mesma com honestidade. E foi aí que tudo começou. Ela começou a pesquisar, a ler, a buscar respostas e, pouco a pouco, descobriu que existiam maneiras simples, práticas concretas que poderia aplicar para organizar sua vida de dentro para fora. Não eram complicadas, não exigiam dinheiro, exigiam apenas decisão e constância. A primeira prática que adotou foi aprender a dizer não. Parece simples, não é? Mas para ela foi revolucionário. Ela sempre havia sido a pessoa a quem todos recorriam. Sempre dizia sim, mesmo estando cansada. Sempre se sacrificava pelos outros, esquecendo-se de si mesma. Mas, ao dizer sim para tudo, na verdade estava dizendo não para a própria paz. Então, começou a praticar. Primeiro vieram pequenas recusas. Não posso assumir essa tarefa extra. Não, hoje não posso ficar mais tempo.
Não vou comprar algo de que não preciso só porque está em promoção. Cada vez que dizia não ao que não servia, estava dizendo sim ao seu bem-estar. E algo curioso começou a acontecer. As pessoas não ficaram bravas. Na verdade, muitas passaram a respeitá-la mais. A segunda prática foi planejar seus dias. Antes, ela vivia à deriva, deixando que as urgências ditassem sua agenda. Mas agora, todas as noites antes de dormir, dedicava 10 minutos para escrever as 3 coisas mais importantes que faria no dia seguinte. Apenas 3. Não uma lista interminável. 3 coisas que realmente importavam. E no dia seguinte, independentemente do que acontecesse, ela se certificava de cumprir essas 3 tarefas. Pouco a pouco, sua vida deixou de ser um incêndio constante e começou a ter direção. A terceira prática foi respeitar seus próprios limites. Ela entendeu que não era uma máquina, que precisava descansar, comer bem, dormir o suficiente, que cuidar de si mesma não era luxo, era necessidade. Então começou a estabelecer horários, a desligar o celular em determinado momento, a fazer pausas sem culpa. E descobriu algo surpreendente. Quando se cuidava, rendia mais. Tinha mais energia, mais clareza mental, mais paciência. A quarta prática foi organizar seus gastos. No começo, isso lhe dava medo. Ela preferia não olhar os números, não enfrentar a realidade. Mas certa tarde, reuniu coragem. Pegou todas as contas, recibos e extratos bancários e colocou tudo sobre a mesa. E olhou. Olhou de verdade. Anotou cada gasto do último mês e ficou chocada. Havia gastado muito dinheiro com coisas desnecessárias. Pequenas compras que pareciam insignificantes, mas que, somadas, representavam uma fortuna. Cafés no caminho para o trabalho. Comida rápida porque não havia planejado as refeições. Assinaturas que nem usava. Compras por impulso que agora estavam guardadas, ainda sem abrir. Naquele dia, fez uma promessa. Cada centavo que saísse do seu bolso seria uma decisão consciente. A quinta prática foi valorizar cada centavo. Ela deixou de desprezar as pequenas moedas, deixou de pensar que certos gastos eram insignificantes demais para importar. Começou a guardar o troco, a apagar luzes que não precisava usar, a fechar a torneira enquanto escovava os dentes. Eram ações pequenas, mas carregavam uma mensagem poderosa. O dinheiro merece respeito, independentemente da quantidade. E quando começou a tratar o dinheiro com respeito, o dinheiro começou a permanecer mais tempo com ela. Deixe-me perguntar uma coisa, enquanto avançamos nesta história. Qual dessas práticas mais ressoa com você? Qual você sente que precisa aplicar hoje mesmo na sua vida? Deixe um comentário. Eu gostaria muito de saber o que você pensa. A sexta prática foi organizar seu espaço físico. Ela entendeu que a desordem externa era um reflexo da desordem interna. Então começou, pouco a pouco, uma gaveta de cada vez, um cômodo de cada vez. Doou o que não usava, organizou o que realmente precisava. E a cada objeto que saía de casa, sentia que um peso também saía da sua alma. Seu lar começou a respirar, e ela também. A sétima prática foi parar de se comparar. Durante anos, ela havia medido seu valor olhando para o que os outros tinham. Os vizinhos com carro novo, as colegas de trabalho com roupas de marca, as pessoas nas redes sociais com suas vidas aparentemente perfeitas. E sempre se sentia menor. Sempre sentia que faltava algo, mas um dia compreendeu que a comparação era uma ladra de alegria. Que cada pessoa tem seu próprio caminho, seu próprio ritmo, e que ela só precisava competir consigo mesma, ser melhor do que a versão de ontem. Desde aquele dia, deixou de olhar tanto para fora e começou a olhar para dentro. A oitava prática foi cultivar a gratidão. Ela começou a escrever todas as noites 3 coisas pelas quais era grata. No começo, foi difícil. Sua mente estava tão acostumada a focar no que faltava que tinha dificuldade em enxergar o que já possuía. Mas insistiu.
E com o tempo, sua perspectiva mudou. Começou a ver abundância, onde antes só via escassez. Ela tinha um teto, tinha comida, tinha saúde, tinha pessoas que a amavam. E isso era riqueza. A nona prática foi investir em conhecimento. Ela não tinha dinheiro para cursos caros, mas tinha acesso a bibliotecas, vídeos gratuitos e livros usados. Começou a aprender sobre finanças pessoais, inteligência emocional e hábitos. Cada coisa que aprendia a tornava mais forte, mais capaz, mais segura. Percebeu que o melhor investimento que poderia fazer era em si mesma. E a 10ª prática, a mais importante de todas, foi acreditar que merecia uma vida melhor. Durante anos, ela havia vivido com a crença inconsciente de que seu destino era lutar, sofrer e apenas sobreviver. Mas, naquele dia diante do espelho, plantou uma nova semente. A crença de que merecia paz, merecia estabilidade, merecia prosperidade. E começou a agir como alguém que merecia isso. Começou a tomar decisões alinhadas com essa nova identidade. E algo mágico começou a acontecer. À medida que aplicava essas 10 práticas, sua vida começou a mudar. Não de um dia para o outro. Não houve um momento dramático em que tudo se resolveu. Foi gradual, como o amanhecer. Primeiro, começou a dormir melhor. Depois, percebeu que tinha mais energia durante o dia. Em seguida, notou que seus gastos começaram a diminuir, porque já não comprava por impulso. As dívidas, aquelas montanhas que pareciam impossíveis de escalar, começaram a diminuir, pouco a pouco, pagamento após pagamento, mês após mês. E embora o processo fosse lento, era constante. E isso lhe dava esperança. Sua casa também mudou. Já não era um lugar caótico, onde ela perdia coisas e se sentia sobrecarregada. Agora era um refúgio, um espaço onde podia respirar, pensar e descansar. E sua relação com o dinheiro se transformou por completo. Antes, o dinheiro era seu inimigo, algo que a atormentava. Agora, era seu aliado. Ela havia aprendido a tratá-lo com inteligência e respeito. Tinha um orçamento que seguia com disciplina. Tinha objetivos claros de economia. Tinha um fundo de emergência que crescia lentamente, mas com segurança. Mas o mais importante de tudo era como ela se sentia. Pela primeira vez em anos, sentia-se no controle. Não de tudo, porque a vida sempre tem imprevistos, mas no controle de si mesma, de suas decisões, do seu futuro. Já não era uma folha arrastada pelo vento. Era uma árvore com raízes profundas, capaz de suportar as tempestades. As pessoas ao seu redor também começaram a notar. Perguntavam o que havia mudado. Por que ela parecia diferente? E ela sorria porque sabia que a mudança não estava em sua aparência externa, mas em algo muito mais profundo. Estava na paz que agora habitava em seu interior. E aqui vem algo importante que quero que você entenda. Ela não ficou rica, não ganhou milhões, não mudou de classe social da noite para o dia, mas, pela primeira vez em sua vida, o dinheiro era suficiente. E mais do que isso, sobrava. Ela tinha margem, tinha respiro, tinha opções, e isso era liberdade. Porque riqueza não se trata apenas de números em uma conta bancária. Trata-se de dormir tranquilo, de não viver com medo, de poder enfrentar um imprevisto sem que o mundo desmorone. Trata-se de ter a dignidade de escolher. E ela havia recuperado isso. Havia recuperado sua dignidade. Havia recuperado seu poder. Havia recuperado sua vida. Houve momentos difíceis, é claro. Dias em que ela queria desistir. Dias em que os velhos hábitos a tentavam. Dias em que o cansaço a convidava a voltar ao caos. Mas, toda vez que sentia essa tentação, lembrava de onde tinha vindo, lembrava das noites de insônia causadas pela ansiedade, lembrava da sensação de se afundar em dívidas, lembrava da vergonha que sentia ao olhar para o espelho. Então respirava fundo e seguia em frente. Porque agora sabia algo que antes não sabia.
A mudança duradoura não é resultado de um esforço gigantesco em um único dia, mas de pequenas decisões corretas, repetidas dia após dia. Um ano depois de ter começado essa jornada, ela se sentou em sua casa, agora organizada e tranquila, e olhou ao redor. Olhou as contas em dia, olhou seu caderno de gastos com um número que antes parecia impossível. Olhou para suas mãos, que já não tremiam de estresse, e chorou. Mas, dessa vez, não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de gratidão, de orgulho, de surpresa diante do que havia conseguido. Não tinha sido fácil, mas tinha valido a pena, porque ela havia descoberto uma verdade que muitas pessoas nunca descobrem. A prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Começa nas crenças que você tem sobre si mesmo. Começa nos hábitos que você pratica todos os dias. Começa no respeito que você tem por si. E, quando você organiza o seu interior, o exterior não tem outra opção a não ser se organizar também. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta. Você se viu refletido em alguma parte dessa história? Existe algo que você precisa mudar na sua vida hoje? Conte nos comentários. Estou lendo cada um deles. Essa mulher aprendeu que o dinheiro não é o inimigo, que a falta de dinheiro não é uma maldição, que as dificuldades financeiras, embora dolorosas, podem ser professoras poderosas quando estamos dispostos a aprender. Ela aprendeu que não precisava ganhar mais para viver melhor. Precisava viver melhor para que aquilo que ganhava fosse suficiente. Aprendeu que a desordem financeira quase sempre é sintoma de uma desordem mais profunda, emocional, mental, espiritual, e que, ao curar essa desordem interna, o dinheiro encontra seu lugar. Agora, quando olha para trás, mal consegue acreditar que um dia foi aquela pessoa perdida, caótica e desesperada. Mas é grata por esse passado, porque foi essa dor que a impulsionou a mudar. Foi essa crise que a despertou. Foi aquele momento diante do espelho que a salvou. E, se hoje pudesse falar com alguém que está onde ela estava, eu diria isto: não importa o quão perdido você se sinta, não importa quantas vezes você tentou mudar e falhou, não importa quanta vergonha você carrega, nunca, nunca é tarde demais. Você pode começar hoje, pode começar agora mesmo, com uma única decisão, com uma única prática, com um único passo, porque o caminho para uma vida organizada e próspera não exige que você seja perfeito. Exige apenas que seja constante, que seja honesto consigo mesmo, que esteja disposto a fazer o trabalho interno que a maioria evita. E, se você fizer isso, se realmente se comprometer com a sua própria transformação, eu prometo, sua vida vai mudar. Talvez não da forma que você espera, talvez não tão rápido quanto deseja, mas vai mudar. E um dia, daqui a alguns meses, ou talvez um ano, você vai se sentar em sua casa e olhar ao redor, e mal vai conseguir acreditar no quanto avançou. Você sentirá paz, sentirá orgulho, sentirá esperança e entenderá que tudo valeu a pena. Esta história nos ensina algo fundamental que nossa sociedade às vezes esquece. A verdadeira riqueza não se mede apenas em dinheiro. Mede-se em tranquilidade, em controle, na capacidade de enfrentar a vida com dignidade e confiança. E isso está ao alcance de qualquer pessoa disposta a fazer o trabalho. O trabalho de organizar a mente, de curar as emoções, de mudar os hábitos, de acreditar que merece algo melhor. Porque você merece. Não importa quantos erros tenha cometido, não importa o quanto tenha lutado, não importa o que os outros digam ou pensem. Você merece viver sem esse peso constante no peito. Você merece dormir tranquilo. Você merece ter uma margem financeira que permita respirar. E você pode ter isso. Você não precisa de um milagre. Precisa de decisão. Precisa de constância. Precisa de fé em si mesmo. Essas 10 práticas não são segredos místicos.
São princípios comprovados que transformaram milhões de vidas. Dizer não ao que não serve. Planejar seus dias. Respeitar seus limites. Organizar seus gastos. Valorizar cada centavo. Organizar seu espaço. Parar de se comparar. Cultivar a gratidão. Investir em conhecimento. Acreditar que merece prosperidade. São práticas simples, mas simplicidade não significa facilidade. Exigem disciplina, exigem que você encare verdades desconfortáveis, exigem que rompa padrões repetidos por anos, talvez décadas. Mas, se você fizer isso, se persistir mesmo quando for difícil, sua vida se transformará. E não apenas sua vida financeira, sua vida inteira. Porque quando você aprende a organizar uma área da sua vida, essa ordem se expande para todas as outras áreas. A ordem gera mais ordem, a clareza gera mais clareza, a paz gera mais paz. Agora, deixe-me fazer uma última pergunta antes de terminar. Você está pronto para começar? Está pronto para deixar o caos para trás e construir uma vida que realmente funcione? Deixe nos comentários. Comprometa-se publicamente, porque quando você declara sua intenção, algo poderoso se ativa dentro de você. A mulher desta história hoje vive diferente, não em uma mansão, não dirigindo um carro de luxo, mas vive com paz, com estabilidade, com esperança. E isso, para alguém que conheceu o desespero, é o maior tesouro. Ela descobriu que, quando você organiza sua vida de dentro para fora, quando cura seus padrões, quando trata a si mesmo com respeito e amor, o dinheiro deixa de ser um problema e se torna uma ferramenta. Uma ferramenta que você pode usar com sabedoria para construir a vida que deseja. Não uma vida perfeita, porque isso não existe, mas uma vida digna. Uma vida em que você tem controle. Uma vida em que pode respirar. E isso é suficiente. Mais do que suficiente. É tudo. Porque, no fim do dia, o que todos buscamos não é ter milhões. É ter paz. É poder olhar para a nossa vida e nos sentir orgulhosos da forma como estamos vivendo. É poder dormir tranquilos, sabendo que estamos fazendo o melhor que podemos com aquilo que temos. E quando você organiza sua vida, quando aplica esses princípios, essa paz se torna possível. Não perfeita, não constante, mas possível. E isso muda tudo. Então chegamos ao final desta história com uma lição clara e poderosa. A transformação real, duradoura e profunda não vem de fora, vem de dentro. Não começa quando você ganha mais dinheiro. Começa quando muda sua relação com o dinheiro que já tem. Não começa quando as circunstâncias melhoram. Começa quando você decide melhorar, independentemente das circunstâncias. E quando você toma essa decisão, quando se compromete com a sua própria evolução, o universo conspira a seu favor. As portas se abrem, as oportunidades aparecem. O dinheiro começa a fluir de formas que antes pareciam impossíveis. Não porque você fez mágica, mas porque finalmente se tornou alguém capaz de receber, administrar e multiplicar aquilo que chega às suas mãos. Se esta história tocou algo dentro de você, se sentiu que havia uma mensagem para você nestas palavras, então eu te convido a não deixar este momento passar. Hoje, agora mesmo, escolha uma dessas 10 práticas e comece a aplicá-la. Apenas uma. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha aquela que mais ressoa com você, aquela que sente que mais precisa, e torne a sua. Pratique-a por 30 dias e observe o que acontece. Observe como uma única prática, aplicada com constância, começa a transformar todo o resto. Porque esse é o poder da mudança real. Você não precisa fazer 1000 coisas. Precisa fazer uma coisa, mas fazê-la bem, com intenção, com compromisso. E essa uma coisa se transformará em 2, depois em 3. E, antes que perceba, você estará vivendo de uma forma completamente diferente, com paz, com ordem, com prosperidade. Não a prosperidade que vendem nos filmes, a prosperidade real, aquela que você sente no peito quando acorda, aquela que se reflete na sua conta bancária
quando você vê que finalmente existe uma margem. Aquela que aparece no seu rosto quando você não carrega mais esse peso invisível que antes te sufocava. Essa prosperidade está disponível para você hoje, agora. Você só precisa dar o primeiro passo. Obrigado por me acompanhar até o final desta história. Espero, de coração, que algo do que você ouviu hoje plante uma semente de mudança na sua vida. Se foi assim, compartilhe. Existe alguém na sua vida que precisa ouvir isso? Alguém que está lutando as mesmas batalhas? Alguém que precisa saber que há esperança, que há um caminho, que é possível? E, se você quiser continuar se aprofundando nesse tema, tenho outro vídeo aqui ao lado que fala exatamente sobre isso e que pode te dar mais ferramentas para transformar sua vida. Não perca! Nos vemos lá!